Oi, gente. Alô, alô. Manda ela subir rápido. Oi, oi. Oi, gente. Olá! As amigas estão chegando do evento, tudo atrasada. Vocês acreditam nisso? Estamos ao vivo. As meninas foram para um evento, estão chegando agora. As atrasildas da vida. Oi, 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 gente. Estão ouvindo bem? Quem está aqui? Só tem uma pessoa na live. Título da live está errado. Ai, meu Deus do céu. Agora vai ter que ficar errado porque eu não vou conseguir mexer. Deixa eu entrar aqui, peraí. Oi, oi, gente. Oi, oi. Quem está aqui nessa live? Manifestem-se. Oi, gente. Oi, oi. Não, depois eu vou trocar, com certeza. Ó, tudo aí, ó. Os bafão chegando. Só um minuto. Já estamos em live, já estamos em live. Porra, vocês, hein? Não podia atrasar Amigas, o evento, elas não queriam que a gente fosse embora do evento. Já estamos... Mas é verdade? Mas a gente já tá falando. Estamos em live aqui, ó. Oi! As bonitas tudo atrasadas. Já é no YouTube. E aqui que vai ficar nas cadeiras? É. Então tá, tu quer ficar mais perto? Não, Vai ficar aqui no meio. Tá, vai lá. As atrasildas, gente. É claro que a mulher não ia querer que vocês saíssem, né? Ela é burra? Não é. Não. É. Inclusive ela começou, ela fez o sorteio antes da gente, nós irmos embora, porque nós irmos embora. É burra ela. Ó, então, boa noite. Minha cachorrinha tá latindo desesperada lá dentro, porque as meninas chegaram, tá sozinha. Então, para quem tá na live, vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Natália. Oi, Rejane. Bom. Oi, sou a Rossana. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre nós, tem a primeira live aí, que foi a nossa de apresentação, mas hoje a gente vai direto ao nosso tema, que é libido. A gente sabe que é um tema aí cercado de tabus, de crenças, de desinformação também. Então, aqui, como somos mulheres, né, com idades diferentes, momentos, fases diferentes da vida, então cada uma tem o seu modo de pensar. Enfim, quem se sentir à vontade de falar, se tá, né, se teve algum problema em relação a isso. E sejam bem-vindas à nossa live. Eu não sei se tem seguidoras aí, se manifestem, porque eu não vou enxergar a Rejane. Inclusive... Tem gente, boa noite, Marcelo, boa noite, Fabão. Eu só vi pela foto. E aí, meninos, como estamos? Como estamos? Título da live tá errado, a gente arruma. Depois a gente arruma. Eles disseram relaxa. Sim, nós íamos fazer amanhã, mas agora vai ficar fixo o dia da nossa live nas quartas-feiras. Ó, já tem mais gente aqui. Oi, Paty, boa noite, tudo bom? Tô sentindo muito aquele calorão. Chega, o corpo esquenta. Ixi, ó. Vamos ter esse tema de menopausa também em alguma live. Só tenho 27 anos. Olha! Eu não sei por que está acontecendo. A gente já vai falar sobre isso. Nós sabemos. A Rossana aqui, conta ó. pra nós teu nome, tá? Fala pra nós qual é o teu nome e de onde você tá falando também pra gente. Já começa a nos seguir lá no Instagram para nós trocarmos figurinhas. Assim, meninas, hoje a gente não vai entrar tanto nessa questão de sintomas de menopausa em si, porque são vários os sintomas, mas a gente vai fazer uma live que a gente vai falar só sobre isso, tá? Exatamente. Hoje a gente vai focar nessa questão da libido, porque eu abri uma caixinha de perguntas no meu perfil do Instagram, e foi o que, né, ganhou disparado, libido e depois autoestima. Mas a gente vai chegar vai chegar com certeza nessa questão da menopausa. A minha irmã tá online. Então, Bianca. eu vou. Aí, mas depois me chama lá no direct, no Instagram, que a gente conversa um pouquinho. Acho que a gente conversou um pouco aí na minha live no Instagram. Mas então agora a gente vai falar sobre libido. Tem um roteirinho aí que eu tô seguida. Tá aqui, ó, a gente até fez roteiro hoje. Estão achando Estamos que... ficando mais organizadas. Deixa eu ver ali, a minha irmã entrou, a Bianca entrou direto de Porto Seguro.
que hoje postou, fez vídeo, divulgando nossa live. Obrigada, te amo. Então, hoje, a nossa live, né, é mulheres aí 30 mais sinceras, curiosas e bem-humoradas. Isso é muito importante. Vocês vão perceber que cada uma tem seu ponto de vista, sua opinião. Por isso, o nome da nossa live, Elas em 4 Tempos. Cada um está no seu tempo, né, amiga? Isso aí. Vive a sua realidade. Então, Rosana, bora aí, como que tá essa questão da libido? Fala um pouquinho aí. Cadê a libido, amiga? Ai, está procurando. Não. Fala a verdade. A libido eu não tenho local de fala, porque eu não senti uma diferença. Eu senti outra diferença. Mas a libido, a gente também não pode dizer a questão apenas sexual. Então vem em questão Vontade de viver, várias vontades, de criatividade. Tesão pela vida, né? Exatamente. Então, nesse ponto, eu não fui atingida. E eu Mas espero bem, que não. quando tu entrou em menopausa precoce... O pra nome ti da foi menopausa tranquilo? exatamente. Quando eu tive o diagnóstico, isso afetou sim, em questão do susto de achar que eu não teria libido, inclusive a sexual. E aí eu fiquei, meu Deus, acabou? Hoje eu tenho 38 anos, mas eu já tô com sintomas do climatério e tudo mais já faz um bom tempo. Desde 35? Desde um pouquinho antes até. Se for calcular realmente hoje os sintomas ali tudo mais, que a gente acha que é uma ansiedade, que a gente acha que tá chata, à Uma TPM toa. maior do que devia estar. Mas vamos fazer Maior o seguinte, devia gente. tá. Vamos fazer o seguinte, essa questão de menopausa a gente não vai entrar. Porque Exatamente. nós estamos ao A gente- vivo? A gente vai fazer uma live falando em fases de menopausa. Não tá ao Tá. vivo, gurias. Tá O sim. Jay ligou Tá. dizendo que não tá. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá, Eu tô ó, assistindo. Então a gente tem, eu acho que de repente ele entrou na errada. A gente tem, nessa questão da menopausa, a gente vai fazer uma live em breve sobre fases da menopausa. Aí a Rosana vai explicar realmente por que ela entrou em menopausa aos 35 anos, Isso. que a situação dela é bem interessante, que foi menopausa precoce. Mas hoje, então, Rosana, então, de todos os sintomas que tu teve, baixa libido não foi um. Não, e tem uma frase que até a gente colocou e comentou sobre ela, que é que nem bateria de celular, e é verdade, que se tu não carrega ela durante o dia, com N situações, seja com amiga, seja com o teu namorado, teu marido, uma brincadeirinha, ou então um trabalho, uma coisa nova para te dar um gás ali, morre. Quem né? sabe depois a gente fala só das nossas dicas. É. Eu acho que cada uma tem a sua dica. Eu então acho. agora, bom, Eles estão gente, dizendo que não tá ao vivo. a questão da baixa libido, a questão da baixa libido, eu tive fases. Para mim, a libido está muito relacionada ao momento, ao emocional, tá? E consequentemente está ligada à autoestima, né? Se a gente está bem, consequentemente as coisas fluem. Então, eu tive essas fases na minha vida. Eu vivi um relacionamento de 20 e poucos anos, que eu era traída, coisa e tal. Como que eu ia ter libido? Eu era nova, estava no auge do meu colágeno, mas tudo aquilo que eu estava passando realmente afetava. E eu me sentia muito culpada também. Mas esse assunto traição vai ser por outro momento. Aí, quando aos 40 anos eu virei a chavinha, resgatei a minha autoestima, gente, a minha libido voltou da noite para o dia. Mas quando eu estava na transição menopausal, que eu não sabia que eu era que eu não fazia, eu tive baixa libido também. E hoje, como que está a Patrícia em relação à libido? Eu faço reposição hormonal, eu tenho rotina saudável. Eu tenho rotina saudável, cuido da alimentação, pratico atividade física, mas hoje, como eu sou uma mulher de 52 anos, a minha libido não é assim, gente. Não. Precisa de envolvimento, precisa de namoro, mas depois a gente vai entrar nesse ponto que eu falei que cada uma vai dar as suas dicas, tá? Então, só para vocês entenderem, a Patrícia, ela faz reposição hormonal, não é assim. Eu respondo como uma mulher de 52 anos que está no pós-menopausa. Agora, Natália, como que é o que tu acha em relação à libido? Como que tá para ti? Tá tranquilo? Tu teve alguma fase na tua vida? Tive fases. Eu me descobri, na verdade, depois dos 36, 37 anos. Sério? Sim. Como assim tu te descobriu? Me descobri. Eu achava que era normal. Eu acho que isso tem a ver com maturidade também.
tem bastante a ver com maturidade, tem muito a ver também com o teu parceiro, com o momento de vida que tu tá passando. Mas, não só falando do teu parceiro, mas tem muito a ver, porque isso começa na forma como tu é tratado, igual falou, né, Paty? Tinha um casamento de muitos anos, enfim, tu sabia que tinha uma coisa que não estava legal, como que tu ia ter vontade de ter um relacionamento, né, alguma coisa com o teu companheiro ali, teu marido. E afeta o emocional. Exatamente. Né? Eu acho que mulher é muito isso, é emocional. E começa, nós estávamos agora num evento, numa sex shop, que futuramente iremos falar sobre esse tema também, e estávamos conversando sobre isso com uma das donas ali, que é nossa conhecida, nossa amiga também, né? E estávamos falando sobre isso. Começa com uma mensagem de manhã, carinhosa, começa depois, a Rejane vai falar um pouquinho também do que ela estava passando para mim ir para a rua ali, né? Sobre a questão de tu estimular isso também em ti mesmo, né? Porque eu sei de muitos casos, eu trabalho também com autoestima, né? Eu sou coordenadora de uma clínica de harmonização facial e corporal. Nossa, então, lida total com autoestima. Com autoestima, né? Sim, exatamente. Atendo mulheres dos 25 aos 80 anos. E elas se queixam disso também? Algumas se queixam, porque eu tenho também outros médicos que atendem ali, que cuidam da parte de endócrino também, né? Para auxiliar ali na questão da autoestima. Também trata também de menopausa, trata de sintomas da TPM, e isso tudo influencia, né? Então tem meninas que não têm vontade, meninas, não tem 30 anos. Eu estava conversando agora, acho que a gente falou esses dias, tu falou, né, Rejane, olha a cabeça menopausa. A minha filha, a Gabriela, que tem 20 e poucos anos, ela assim, mãe, com esse anticoncepcional que eu tô tomando agora, deu uma afetada na minha libido. Eu ia falar sobre isso. 20 e poucos anos, ela assim, mãe, deu uma afetada. Agora melhorei, por que deu uma afetada? Porque juntou também com o estresse do trabalho, emocional. Também. Essa É semana, falando de anticoncepcional, eu ia puxar esse gancho antes. Essa semana, uma paciente, que já é minha amiga também, né, enfim, que acaba atendendo várias vezes, a gente acaba conversando sobre ele. Vai fazendo uma amizade, Ele assuntos, faz uma amizade, exatamente. Coisa de manicure. Exatamente. Então, tô me contando, ela já tá na fase, porque ela chegou com calores, né, lá no consultório, e tava um dia friozinho, que foi anteontem, agora não me recordo. E eu desliguei o ar-condicionado. Ai, tu pode abrir, porque eu já tô no 40 a mais, daí eu comecei a conversar, falei da nossa live, daí ela provavelmente tá assistindo, se não vai assistir hoje, vai assistir depois, que ela tinha compromisso. E ela me trouxe... E ela me trouxe esse assunto da questão do anticoncepcional. Eu acho que a Rejane passou por isso. Eu passei E ela, por isso. depois Eu que passei parou por de isso. tomar, ela disse que o casamento dela, assim, ó, mudou completamente, Gente, olha voltou isso. o libido, e tem tudo isso a ver também, porque muitas mulheres... A Rejane vai contar um pouquinho disso também agora. Eu passei por isso. Por causa do anticoncepcional, eu perdi totalmente a libido. Eu pensava assim, não, tá, tem o protocolar, né? Não, tem que comparecer, né? Senão o marido não... Né, são 20 e poucos anos de casado aqui. E o anticoncepcional me cortou totalmente o tesão, assim. E eu tirei o anticoncepcional com 40 anos, né? Eu tomei anticoncepcional dos 18 aos 40. Aí eu parei com ele aos 40 e é uma nova descoberta, é uma nova vida. O pessoal fala assim, até uma das perguntas aqui, uns mitos e verdades, né, da libido é, mulher depois dos 40 perde o desejo. O meu foi o contrário. Eu me descobriram novamente um ser sexual aos 40 anos. Brincam até, né, que inclusive os 40 anos é a virada de chave da virada mulher. de chave. E eu não acreditava nisso, porque algumas amigas minhas já têm mais idade e tal, e eu estou chegando nessa idade, eu faço 40 agora em outubro. Gente. Eu estou amando a minha nova fase. Eu não me sinto com 40, Total, mas eu estou assim, amando. Total. Até o meu amigo deve estar entrando daqui a pouco, porque ele estava no link errado também aqui. Desculpa, Ele gente. falava que, Rejane, a gente achava até que você era assexuada, porque eles falam de sexo e tudo mais, né? Claro, né? Eu convivo muito mais com homens, né? Os guris não têm tanto isso, porque eles não tomam anticoncepcional, é tudo no nosso aqui, né? E aí e ele assim, não, a gente achava até que tu era sexuada, porque tu não falava mais, eu tinha um apelido de barata quando eu era mais nova, porque eu dava em qualquer canto. É só um detalhe. Ela sempre fala isso. Não tem ainda, né? Ainda não temos a edição. Não. Ninguém falou nenhum palavrão aqui. Depois a gente coloca. Ninguém falou nenhum palavrão aqui. Gente, Meu apelido era barata e do nada isso não nos sumiu. contou, amiga, mas tudo bem. Isso do nada sumiu, mas tem um povo aqui que sabe. Do nada isso sumiu.
Por quê? Por causa do anticoncepcional. Então, querendo ou não, é uma menopausa obrigada, né? É um corte nos teus hormônios direito ali, obrigada porque você não quer engravidar, tu tem todos os problemas. E também o tanto tempo de relacionamento, tudo você tem que isso ficar envolve. procurando. Então, libido, tu tem que... E vontade e o tesão, né? Eu gosto de falar de tesão, porque esqueci o nome do autor, mas tem um livro muito bom que meu pai leu e me mandou ler, e eu li, muito bem indicado, que chama Sem Tesão Não Há Solução, que é do sogro do Bial. É do sogro do Bial. Quem escreveu o livro é o sogro do Bial. E não é só tesão, né, do sexo, como a gente estava falando, é da vida. E mudou completamente. Quando eu cortei tudo e eu me redescobri mulher, eu tive mais vontade de ir para academia, eu tive mais vontade de viver, eu tive mais vontade de me arrumar. É a famosa autoestima, gente. É a autoestima. Nós somos, tanto mulheres quanto homens, nós somos totalmente autoestima. Se a nossa autoestima está bem, a gente está bem para tudo e, consequentemente, para libido, né? Então, assim, vocês viram a experiência de cada uma a Rosana, que bacana que ela não teve isso, está tranquilo. Eu mantenho. Nem todos são abençoados desse jeito. Deixa eu só comentando aqui. Vamos passar pelo chat enquanto a gente fala na próxima. Gente, eu quero comentar aqui. Link, tá? Eu quero comentar aqui que o pessoal está Já falando. corrigi lá no outro. Boa noite, meninas. Tudo bem? Acompanho a Paty, gosto muito das dicas. E ela dá sorte, que ela dá sobre tudo. Atividade física, cuidado com saúde, sucesso para vocês. Estamos aqui, beijos. Ei. Márcia, deixa para nós aí. Márcia. Deixa o like, não esqueçam de deixar o like. Vocês gente. estão aí. E assina o sininho do canal, que toda vez que a gente estiver em live, vocês vão saber que a gente está aqui. Aí mesmo com a gente dando o link errado, vocês vão saber que a gente está ao vivo. Tá? O Jay tá aqui comentando. Ai, meu Deus. Porque tá reclamando do Jay, do link. Muito bem, que tá com o Alessandro, é o Jay. É o Alessandro aqui. Ele escreveu uma coisa agora. Homem que não entende que mulher tem que ser tratada com carinho, dar a ela segurança, amor e confiabilidade e instigar a imaginação delas, está em nível inferior. Muito obrigada, Jay. Então, acho que agora... Homens, aprendam. Essa live, nós queremos atingir bastante público feminino, mas é muito importante que os homens, inclusive não só marido, namorado, homens solteiros também assistam, porque vocês vão aprender muito conosco. Então, vamos falar agora vamos dar um pouquinho de dicas, o que a gente pensa em relação a isso, essa questão de ajudar. Primeira coisa, então, que fique claro, mulheres, essa questão da libido é muito interior. Você tem que entender o que está acontecendo contigo, né? Se você está aí na fase da menopausa, é uma mulher 45 mais, você vinha bem e do nada tu percebeu que a tua libido despencou, isso é um sintoma, tá? Mas, principalmente, se a isso você também não está dormindo bem, se você anda irritada, consequentemente, só o fato de não dormir bem, isso afeta a libido, porque tu não dormiu bem, no outro dia tu tá em frangalhos, tu não quer fazer nada, como é que à noite tu vai estar ali? E outro ponto importante, tem que pensar que a libido, em primeiro lugar, não é para satisfazer o parceiro, enfim, é pra gente. É só nós. É só nós. Nessa hora a gente tem que ser egoísta. A gente tem que se conhecer em primeiro lugar. Quando a gente se fala em conhecer, sabe o dedinho aqui, ó, se toca, amiga. Sabe o que significa esse dedinho? Se toca. Entendeu, né? É isso. Se tocar. Tem brinquedinhos também. Tem mulheres que não conhecem o corpo, que não sabem, acham que o clitóris está ali, acham que o clitóris é para fazer xixi. Tem. Isso é verdade. Tem esse detalhe. Então, a questão da libido é isso. Em primeiro lugar, você precisa se conhecer, precisa saber qual a região do teu corpo que te dá prazer. Tem os teus momentos, um bom livrinho erótico, um filminho erótico. Assiste sozinha, amiga. E tem amigas assim, ó, que você pode sair para falar besteira. Exato. Não, ninguém... E nessa aí... Chega na live com o braço brilhando. E nessa aí, olha, tá aqui a Andressa comentando, né? Meninas, por aqui, 8 anos de casada, 2 filhos pequenos,
sem rede de apoio. Libido já foi com Deus há muito tempo. Imagina, amiga. Brigo com a minha sogra, que tem 52, que ela tem muito mais libido que eu. Nossa! Mas aí é que tá. Andressa, calma. Calma, Andressa. Calma. Calma, Então, Andressa. Pra tudo isso tem solução. O que vamos lá? Primeira coisa, tu tem que parar de dizer que tudo é difícil. Primeiro momento, tu tem que te descobrir. E o segundo momento, tu precisa ter uma conversa séria com teu marido, porque vocês precisam ter o momento de vocês. Mas também não é nesse momento que tu já vai chegar, não, ele precisa te conquistar, ainda mais que tu tá ali com aquela chaminha, né? Sim. Então, não, namorados lá no início da relação. Dois filhos pequenos. A partir do momento que ela tá falando, sem rede de apoio, chama uma babá, gente. Independente se tem contrata uma babá. E assim, eu vou falar por escolha, até por experiência própria, tá? Que às vezes eu não contrato babá. Tem 2 filhos, organizar, né, eu tenho 2 filhos. Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho um adolescente que já não considero mais que dê trabalho em relação a tempo, vamos dizer, em casa. Mas eu sempre digo, organize rotina. A rotina dos teus filhos, a tua rotina. É difícil. É difícil. Mas a gente consegue. Colocar dormir cedo. 9 horas da noite, dorme cedo, tu tem até as 11 para tu ficar com teu marido. 1 hora por dia tá legal, já dá uma diferença. Então, mesmo sem rede de apoio, existe uma coisa chamada rotina. Então, é possível. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não é também muito simples, mas é possível fazer, entende? Eu sempre organizei muito a rotina dos meus em relação a isso, para tu ter um tempo livre para você estudar, para daqui a pouco você ver, sim, uma televisão que tu queira ver alguma série, para tu estar um tempo com teu marido. Assistir um filme com teu marido como se fossem namorados, como se fossem nesse relacionamento. E não falar dos filhos, exatamente. Não falar de chega de filho. Não falar de trabalho, tentar, a gente fala o dia inteiro. Então, chega naquele momento, mas é porque essa criança tem tema. Não quero saber agora. Já estão dormindo, não vai resolver falar agora, já deu bronca. Deu. Agora é o momento de vocês. Não precisa sair, viajar, às vezes a gente não consegue. Mas ter esse tempo em casa. Se tu não conseguir ter esse tempo em casa, realmente vai ficar difícil. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Exatamente. Fazer um jantarzinho, sabe? Sim. E esse é o momento que vocês têm que relembrar por que vocês começaram a namorar. O que fez um se apaixonar pelo outro, sabe? Aquilo que causou a chama em vocês. Vocês precisam fazer isso. E nem que seja marcado. Nem que seja marcado. Isso, uma vez por semana. Nem que seja marcado. Eu lá em casa, das 4 aqui, eu sou a única casada há tanto tempo, né? Quantos anos, amiga? Casada há 17 anos, faremos 18, né? Então, assim, se a gente for pensar em tempo, a gente não tem filhos, então a gente não tem essa preocupação. Mas independente, vocês não têm filho, vocês não têm... Não, mas também se perde. Então, a gente tem toda sexta-feira, a gente tem o nosso momento, vamos sair juntos. Cai o mundo, a gente vai se arrumar um para o outro e vai ter o nosso date. Então, não é sexta-feira o melhor dia, porque as crianças não sei o quê, é no sábado à tarde, é no domingo, na hora que vocês 7 horas da manhã, que não é no dia que as crianças vão para um aniversário na casa dos amigos, vocês pegam, se arrumem um para o outro, passa aquele perfume, toma aquele banho, entendeu? E saiam com vocês, mas pelo menos tem que ter, nem que seja rotina. Voltando a livros, né? A gente falando de livros, não sei se vocês chegaram a ver, teve um casal que eles se comprometeram a 100 dias fazer sexo todo dia. Nossa! Eles tinham um ano de casado, um monte de tempo, com 2 filhos, e eles se comprometeram, por 100 dias nós vamos fazer sexo todo dia, independente de ser uma rapidinha, ser uma coisa, mas nós vamos dar um jeito de fazer. Por quê? Porque a libido qual é o nome também... do livro? Eu acho que é 100 dias de sexo, uma coisa assim. O lance todo tá ali, e é treinamento também, né? Por mais que você não faça, né? A gente tava falando de se tocar e se conhecer, o homem já faz isso sempre. O homem sempre. É normal meu estresse, eu vou fazer o que adolescente, eu vou pra uma reunião, gente, meu irmão eu vou fazer não sei o quê. Expor. E a gente não tem essas coisas. Então, assim, vamos tentar. Existe muito tabu também na parte Tem um monte de tabu, eu sou de uma família Os meninos eram religiosa. incentivados com Playboy quando adolescente, Exato, né? e a gente ganha o quê? Capricho. Para. Que você Não, faz é pra aquela conquistar famosa o coisa, homem. tu tá a criança com a mão fazendo só quando a gente... Não pode. Tira a mão daí. Tira a mão daí. O Que homem coisa não. feia.
Então, a gente tem que pensar, é um treinamento nosso, a gente tem que se preocupar com isso. Nem que seja assim, ó, não sei se vocês conhecem, eu sou a rainha de procurar essas coisas, mas tem também um podcast chamado Nua, Sem propaganda, deixa eu amiga. até ver. Não, É, esse não pode dá. fazer Tem um podcast, Spotify. elas... Não, no Spotify, não, que é conto Sim, o nosso erótico. patrocinador vai... É conto erótico. Vai. É só uma leitura de um conto erótico de 5 minutinhos. Tem gente que é visual, homem normalmente é visual. Sim. Tem gente que gosta de ouvir, Toque. tem gente que gosta de sentir De ver, cheiro, é. de ver. Então, assim, eu, por exemplo, me descobri como auditiva. Eu gosto de audiobook. Tem gente que gosta de ler. Né? Isso. Assim, por que 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso? Nossa. Porque a mulherada se achou ali, começou a se projetar naquele Muitas se momento. descobriram ali Muitas se também. Tu descobriram. sabe que naquele- falando da vai ter libido, uns falando da libido no ponto de sexualidade, que a gente está pontuando, a gente vê muita crítica de mulher também, às vezes julgando o próprio namorado, ficante, enfim, com E quem se julgando outras relaciona. mulheres, às Ah, vezes, porque ele não também. era bom, porque ele não fazia isso. Mas são mulheres que normalmente nem se conhecem. Tu falou pra ele que tu queria? Tu falou pra ele que tu Exatamente. Podia enganar relacionamentos e casamentos Aí tá. por isso. Como é que Aí tu tá. vai? Como é que tu quer que o outro que dar adivinhe? real. Porque não O tem Jay padrão. comentou aqui, Tem que toda falar. mulher tem que saber se tocar e um autoconhecimento. Não é só conquistar, é conhecer o corpo da sua parceira Exatamente. e do seu parceiro também. Exatamente. Porque você também tem que saber como que teu parceiro gosta, como Falar que, da minha? né, Posso parceiro e parceira. Pode? É tudo. A gente tem Vai que ir ter atrás coragem. de como o Tem outro gosta, independente se é uma parceira ou se é um parceiro. Por Exatamente. isso que a gente sempre É uma fala, combinação. amiga, tu tem que conhecer o teu corpo, tu tem que te tocar, tu tem que saber onde que te dá prazer. E também saber falar. É muito difícil isso. Eu aprendi depois de quase 40 anos. Normal. Sim, não tem Falar. problema. Deixa eu contar pra vocês que tudo depois de 40 anos. E sabe Quase, quando né? que eu descobri a química no sexo? Com os 50. Com 50, gente, nunca é tarde. É louco. E Eu achava que não existia, isso não existe, isso é balela, porque isso é só tanto- em filme, é só Só em em filme, novela. porque só... tantos anos num casamento, né, que eu não tinha nada, enfim. Que daí tu sabe por quê É, também, depois enfim. tu descobriu. Né? Aí eu recuperei minha autoestima e coisa e tal, mas mesmo assim, depois de recuperar a autoestima, eu tive um outro relacionamento que não foi tão assim, sabe? Que nele eu não sabia, consegui sem saber o que era a química. E eu fui descobrir realmente no auge dos meus 50 anos e na menopausa. Já na menopausa. E na Pois é. menopausa. É o grande mito, né? Deixa eu dar mais oi aqui, que tem mais gente chegando. Tem um monte de Pri Teres dando um oi aqui, conhecimento Oi, do próprio Pri. corpo é vida. É vida, é isso aí, Pri. Perfeito. O Marcelo que está contando aqui que também hormônios conta muito, sim. Mas e não não é- só para mulher, como para homem, porque ele mesmo comenta aqui. Isso. E o caso dele Afeta também também. foi um diagnóstico errado por 30 anos que ele tem ele também teve esse tipo Por de isso problema. que é Homens também. importante a cumplicidade entre o casal. Porque assim como existe a menopausa, existe a andropausa também. Por isso que a mulher não pode ter vergonha de falar o que ela está sentindo, se ela está com baixa libido, porque ela precisa do apoio do parceiro naquele momento, sabe? É chegar e dizer, olha, eu não deixei de te amar, não é isso que está Botar o acontecendo. Essa conversa é importante que tenha, porque existe também a andropausa. E que tu falou, né? Se a menopausa já existe um tabu tão forte, a andropausa nem se fala. Nem se fala. Ninguém Nem mais comenta. se fala. A nossa sorte é que, assim, todas as vamos dizer, famosas na nossa adolescência e infância, né? Xuxa, Angélica, quem mais? Débora Seco, Galisteu. que estão tudo na nossa idade hoje em dia. Eliana, Fernanda Lima. Estão botando a boca no trombone, estão falando de menopausa. O homem ainda é um tabu ali, a menopausa, né? Total. É difícil do difícil homem admitir que ele e tá... o médico, né? Por favor, vão aos médicos, se tratem, se cuidem. Não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha. Mas essa questão do médico, a gente entra num ponto que é muito ruim a nossa saúde, porque da mesma forma que as ginecologistas não sabem identificar quando a mulher está na menopausa, da mesma forma o médico que trata o homem que é urologista, ele tem mania só de olhar o exame. E como o homem é ali machistinha, a grande maioria, não dá real para o médico, não fala os sintomas que estão sentindo. Aí o que acontece?
Ele vai, faz os exames dele ali, tá tudo bem no Então, papel. a texto, só fica preocupado com a texto. Com a A texto texto, tá é. ok? Ah, tá tudo lindo. E às Não, vezes apela gente. pro remédio, né? Que nem é o ideal. Exatamente. A texto tá tudo Nem bem, é. tá tudo lindo. Deixa eu só dar mais um oi aqui. falar. Ô, Vai, Patriota, tu se comporta no chat, por favor. Às 7 da manhã. Não, o Patriota disse que é pra gente aproveitar às 7 da manhã do homem, que é a hora de fazer xixi. Ai, gente, isso é um assunto que é muito engraçado. Ele é terrível. Nós teremos, quando nós tivermos uma live, um podcast sobre sexualidade, a gente vai entrar nesse A assunto. gente fala sobre Porque isso. a é gente muito, fala sobre é isso. muito engraçado. Não, são piadas, assim, ó. É muito engraçado. Sim. E Gili, tu pode falar à vontade e manda para tua esposa, por favor, o nosso podcast. Mas você tem todo lugar de fala, tá? Tu pode falar à vontade aqui, tá? E já tinham falado assim, Rejane, os apelidos. Tem uma galera que sabia do meu apelido, Barata. Janine. Então, minha mãe. Minha mãe. Oi! Mãe da Rejane. E então, assim... participa, Gili. Tu pode participar também. Pode falar suas besteiras aí, que tá à vontade. Tá? Gente, é sem tabus, sem vergonha, podem perguntar. E uma coisa aqui, um registro para deixar, tá até fora do script. Esse ser humano aqui não falava com a pessoa um bom dia na esquina. E tá Abri uma câmera na minha frente. Eu me escondia. Tava calorão nela sem nem estar na menopausa. No TCC, então, eu não sei como é que eu apresentei o TCC na época da faculdade. Não, e o pessoal que está aqui, né? O Gílio, o Patriota e o Marcelão, que me conheceram desde a primeira live que eu participei da minha vida. A mudança que era ligar uma câmera e eu ficava meio assim. Hoje, já estamos aqui falando besteira no YouTube. Então, eu já falei para ela, bem-vinda à vida de youtuber. Entendeu? E estamos aqui para Estamos tentando. Eu já sou acostumada, live no YouTube eu não tenho o hábito de fazer, mas eu sou acostumada com as outras redes sociais, então, por mim eu falo tudo também, porque imagina, 52 anos na cara, fala mesmo. Sim, igual quando nós fizemos nossas reuniões, assim, entre amigos. Vai fazer um story, eu queria me esconder. Né, amiga? Eu queria me esconder. Não, tu vai filmar. Não, olha o último. Não, Gílio é terrível. Mais O perguntas Gílio é aí, terrível. meninas. Deixa eu perguntar para o chat. O que te liga? O que acende você? Me conta. As você. mulheres que estiverem Que vocês que estão aí, é um bom perfume? É tomar um banho? É aquela mensagem de bom dia no WhatsApp? O que faz você pensar e lembrar no resto do dia, assim, tipo, ai, um convite? É lavarem a louça para você? Me contem. Sim, existem, gente, mas existem várias formas de demonstrar amor, de demonstrar. Lave minha louça, por favor. Acho que só um ventinho aqui na orelha. Lavem minha louça. Entende? Ainda bem que meu namorado não tá na live. Tá sim. Tá junto com Eles estão juntos, o meu e o teu. O meu marido e o teu namorado. Aquelas da live não sabem todos que deveriam, mas eles vão assistir depois. O meu tá assistindo o jogo. Olha aqui, ó, tenho a Brito Santos. Sou casada há 46 anos, 2 filhas, tenho uma vida super corrida. Todas nós temos vida super corrida. Tamo junto. Nova, jovem, não conversamos sobre isso. Uma forma que eu vi para passar para ele as coisas que estão acontecendo comigo, mando vídeos da Paty e outros. Amiga, seguinte, mas tu já começou. Mas já começou, é a tua forma, cada um tem uma forma de começar, de iniciar. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, que têm vergonha de falar. Às vezes acaba casamento, acaba namoro, por conta de vergonha. Então, é difícil, eu vou falar porque é difícil, eu aprendi isso depois. A Nath tem um momento dela de fala, porque ela passou por isso. Eu passei por isso, gente. Eu faço terapia, acho que todo mundo deveria fazer. E eu tive que chamei a atenção da minha terapeuta quando eu comecei com ela e disse: tu tem que me instigar, tu tem que me provocar, tu tem que me incomodar, porque eu não vou falar nem pra ti o que eu preciso falar. Né? Graças a Deus, hoje eu tenho um marido excepcional, a gente conversa sobre tudo, sobre qualquer coisa, e ele me ensina muito sobre isso também. Inclusive, ele é o maior incentivador disso tudo que está acontecendo. Vai lá, corre, né? Vai lá, faz a tua live, vai lá, bota a cara lá. Mas também tu tá te abrindo a isso. E eu estou me abrindo a isso também. Eu estou com vontade de fazer isso, eu estou gostando. E é isso. Agora as gurias vão... o que a gente falou, porque olha só como é essa questão. Ela tinha essa trava e teve a sorte, né? Por isso que se casaram, não foi à toa.
Então, o marido, ele é muito cúmplice nesse momento. Então, por isso que ela está sentindo essa vontade de falar, porque o marido dá esse apoio, apoia, ajuda. A luz tá boa, gurias, né? Tudo dá os toques. É nosso produtor, às vezes. Então, o que eu posso te dizer, amiga? Segue. Tu já pensou em ter esses momentos assim com ele, tá, sabe? Só um jantarzinho para vocês. Começa falando assim, relembrando de quando vocês se conheceram. O que fez, sabe? O que aconteceu quando vocês se viram pela primeira vez? Por que se apaixonou? Por que se apaixonou? O primeiro beijo, sabe? São conversas assim. Beijem na Exatamente, boca! isso, beijem não percam a Tá, atenção. mas calma. Não vamos assustar essa amiga. Então, o que eu posso te falar, amiga? Voltando a essas dicas, faça isso, sabe? Tire combina com ele. Amor, não sei qual é a forma carinhosa que você o trata. Diga, vamos fazer toda quinta-feira ou toda sexta-feira o nosso jantarzinho. Ou você ou ele cozinha alguma coisa que vocês gostam. Botem músicas do tempo. Música é muito importante. Gente, música dos anos 80 faz assim ó sucesso, porque faz a gente voltar em épocas assim ó muito gostosas da nossa vida. Então é um momento de vocês. Então são assim, sabe? Nesses pequenos momentos é que tu vai conseguir te soltar e vai fazer com que ele se solte também. Não trazer problema do dia a dia de jeito nenhum. Entendam, é um momento de vocês e não pode ter problema. O problema fica lá fora. E a gente está comentando de homem, né, e tudo mais. Eu vi O Marcelo comentou aqui, ligar. Hoje me sinto tão nordestino, sem energia elétrica. Nada liga. Foi um erro. Não, tem outras coisas. A gente comentou aqui. Foi um erro médico que hoje resolver é caríssimo. Os remédios que ele precisa comprar são muito caros. Mas a gente tem que procurar alternativa, né, Marcelão? A gente sabe que a gente vê pelo a gente estava conversando agora numa sex shop, né? A gente estava lá e a Ana, que é a dona da sex shop, comentou com a gente sobre um cadeirante. E ela não, foi você que comentou, né, Rô? Sim. Mas que eles não têm o prazer deles não é ali mais, é em outros lugares. E a gente tem que achar nossas alternativas, que seja só mental, né? Mas que a gente ache uma alternativa para a nossa vida, né? E não só para ter o tesão do tesão, mas o tesão para viver, para fazer as nossas coisas, nem que seja uma amiga louca que inventou de fazer live de novo e você fica mandando áudio para gente, fica mandando ideias e temas para nós, para nos incentivar. Isso tudo faz a gente ter vontade de estar ali, de viver e de produzir, né? Então, a gente está aqui para isso. Ó, o Gili comentou que ele coloca hits da Aline Barros. Funciona. Claro que não, né, Gili? Pelo amor de Deus. Não, o pior é que o Gili é músico. Funciona com uma instalação, ele está falando que ele está afirmando. Ele funciona, Gili. Gente, funciona. Que a pessoa... Então tá bom, né? Se tá funcionando aí. Não, mas música é importante para tudo. Não, é que o Gili é músico, gente. Ele Eu nunca imaginei. Músico, tecladista maravilhoso. Porque eu acredito que as mulheres que estão aqui nessa live, o povo que está assistindo, é da nossa faixa. Música dos anos 80, gente, é música de qualidade. Anos 80, anos 90. Não tem como. Lá em casa, Xadê tira em queda. Adoro. Xadê tira em queda lá em casa. É clássico. Deixa aquela música assim, baixinha. Tem gente que um pagodinho, a gente Dançarem se amando embaixo do juntos. chuveiro, no banheiro e não dá. Vai também funcionar. Tudo funciona. Tá, eu quero dar só um parêntese para Brito, Total. né, Santos, ali que estava falando sobre o relacionamento, tem 46 Sabe? anos. Isso, Rosana. Porque eu já tive uma experiência e pelo que ela escreveu, às vezes tem uma certa resistência do parceiro. Isso, tá? isso é bem complicado. E às vezes a gente quer programar e não vai conseguir programar. Ela também não vai conseguir, vamos fazer, porque ele vai achar que é bobagem. E que também não tá um defeito 100% dele. É o que ele acha. Vai ficar... Então, acho que assim, ó, simplesmente faça. Mas ele ignorou. Aos pouquinhos. Faz. É aquele cheirinho na cama que nunca usou. Eu passo Sabe? direto. É um jantarzinho que daqui a pouco na correria, no teu dia a dia, tu não conseguiu. Compra. Faz congelado, coloca ali. Faça. É do japonês. Deixa ele perceber. Porque daqui a pouco é desconhecido pra ele também. Já bota uma musiquinha ambiente. Já coloca uma musiquinha. Porque tu deve saber quais eram as músicas que vocês curtiam quando vocês estavam lá na fase do namoro. E Lá tem em casa uma a coisa gente acorda, já agora, liga e música, tem algo que né? tá Vai ligar música. acontecendo no casamento. Agora até teve isso no casamento da minha irmã, que eu acho genial.
Normalmente, o celebrante, enfim, ele tá dando agora um vinho numa caixa. Eu acho isso Não sabia. tão lindo. Porque esse vinho, tu escolhe uma data de quando tu quer abrir. Olha, que bacana. Aí tu imagina tu tomar depois de 10 anos, 15 anos. Vamos programar nossos 30 anos de casado, nós vamos abrir o nosso vinho. E tu abriu o vinho que tu casou, que automaticamente tu lembra. Por que eu casei com ele? Por que eu casei com ela? Que é o ponto. Se fazer essa pergunta com frequência. né? Gente, Frequência. essa libido Tá vai ligado. numa altura que daqui a pouco tu nem lembra mais que existia. Não, e aquele momento, lembra que a gente foi naquela festinha e tal, que a gente bebeu um monte. Sei lá, o nosso primeiro jantar, sabe? É resgatar esses momentos, Isso. gente. Porque a gente esquece casamento. Senta uma rotina. A partir dos 10 anos, a gente vira numa rotina automática, sabe? Aquela chega na hora do sexo, só tira uma perninha do pijama e olha E hoje lá, tá né? tão. E eu acho que hoje não precisa nem 10 anos, gente. Hoje o relacionamento tá tão descartável que dá 2 anos, que normalmente é onde acaba aquele fogo, Sim. aquela toda, que tu já. Não tá bom. Uhum. E eu vou para um próximo. Ou É. faz. Desculpa, mas eu tenho que entrar nas. Eu tenho que entrar nas piadas dos meus amigos, porque eles são terríveis, ou faz igual o Patriota Já falou, até arrumou vi. um amante, ou. Não, gente, isso não. Tô brincando. Ou igual a Maguchi falou assim: ó, minha mulher gosta de me transar ouvindo sertanejo. Quando estou chegando em casa e eu ouço sertanejo, Já sabe saio da meia volta e deixo ela cegada. Eles são Olha, terríveis. isso pode ser perigoso. Eles são terríveis, meninos, vocês são terríveis, mas eu adoro vocês são muito bons, muito bons. E o Gilead, por exemplo, ele participa de muitos casamentos, né? Ele é músico, ele toca em casamento, ele sempre fala assim... Ele deu que tá rindo ali. Né? Ele tá sempre rindo, e ele disse que esse vinho tem que ser flor de zico. Como assim? Tá, Que eu não entendi. Afrodisíaco. Tá, entendi. Ai, não Imagina, pode brincar tá assim, não. Aqui o tico-teco tá, mas duas É. funcionou E bem. assim, gente, Imagina, mulheres, coloca. essa questão que mulheres aí de 40, 45 mais, o meu conselho também. Procure uma ginecologista, porque se isso tá te incomodando, eu sei que muitas vezes afeta o casamento, mas voltando, é importante ter essa conversa com teu parceiro. Patrícia, eu já conversei, mas ele não entende, ele briga, ele reclama, amiga, vai para terapia. E a terapeuta vai te dizer assim, separa, né? Bom, enfim. Conjunto. Ou dá um junto, dá um junto. Separa, traz ele aqui, vamos tentar. Entendeu? Mas assim, ó, primeiro lugar é a tua saúde emocional. Tu tem que buscar resgatar a tua libido para te não preocupar da sua, meu Deus, eu preciso resgatar minha libido por causa do meu marido, porque senão ele vai Eu me tenho que deixar, salvar meu casamento. porque não senão é ele isso. vai me trair. Não é isso. Não é isso. É a tua saúde, isso envolve a tua autoestima, o teu emocional, é tudo. Até porque Sabe? traição não é tu, né? É a pessoa dele. Sedentarismo, gente, não tem. Sedentarismo, assim, ó, não bate. Tu tem que fazer uma atividade física, tu tem que cuidar. A atividade física é mais do que Isso também comprovado. melhorou muito, muito a minha melhora vida. muito a libido. Melhorou Como muito a minha vida também, quando eu voltei pra também, academia, também. Tu eleva os certinho e outros tudo mais. hormônios, né? Teus Ah, naturais. tudo. Né? Minha ginecologista hoje puxou minha orelha. Primeiro ponto pra mudar, atividade física. Eu estou há mais de um ano sem fazer Mas tá atividade bem, física. mas Não, tem tô bem, atividade mas física. né? Poderia é estar pra melhor. saúde, Podia estar bem estar melhor. Se tá bem assim, imagina se tivesse com uma rotina mais saudável. Não, É, primeiro tá. ponto, atividade física e circulou ainda bem grande. Hoje nós temos a Paty, que é total Sim, é a fã mais da- fitness, é a nossa né? do exercício. Segundo lugar, temos a Regina, que caminha pra caramba. Quarto lugar, Começou a correr gente, agora. vai ser o seguinte, vai ser às 4 no final do ano. Participando de uma corrida. Não! Participando Não me de vem uma corrida. corrida. Tu vai aprender a Eu não correr. vou correr. Vai aprender a correr. Não vou correr. Correr eu não vou. A gente Vai correr. Se quiserem, Amiga, mas vai eu lá. faço crossfit, que forma correr eu não vou. Não, ela vai. Vai estar aqui Não, registrado. Lançado o desafio Deu até lançado final do desafio. ano. a Regina Ela tá vai. na Vamos vai ser cômoda. bombardeada agora na live com os Não, amigos ali, não, ó. O que vocês acham? Não, no fim do ano eu vou Regiane encontrar correr. com eles. Ó. Esse povo todo tá aqui no fim do ano. 5 eu encontro eles. km. Na maratona lá em São Paulo? Sem corrida. Todo mundo lá. Como é que é? Silvestre, São né? Silvestre. Viu só? Gente, mais perguntinhas aí. Então, aqui, ó, o Marcelo falando, conselho crucial, busquem tratamento. Isso aí, Exatamente. busquem Exatamente, tratamento. Marcelo. Exames Mulheres. e tratamento, terapia e tratamento, reposição hormonal e tratamento. É isso. Exato, Marcelo Mulheres, está 40, perfeito aqui. mulheres, principalmente 45 mais, que é a idade que começa realmente, que a queda da libido realmente é brusca, porque daí é com a chegada
Aí começa a transição menopausal. Só que é comprovado que não é só uma questão de baixa hormonal, né? Então, para a mulher, a libido é muito complexa. Então, procure uma boa ginecologista, uma com foco na saúde da mulher 40+, atividade física, cuidar da alimentação. O que e te diverte sono, e sono. diversão, gente. O que te diverte? É sair com as amigas para ir pro cinema? É ir para uma festa no fim de semana com o marido das músicas que vocês gostavam? Como a gente estava falando. É ir numa cafeteria. É ir numa cafeteria com as amigas? Gente, É ir é no ir restaurante? sozinha ver um pôr do sol. É, Ai, como exato. eu faço Pra tomar isso? hoje, É sair pra caminhar sozinha de manhã, que é o que eu faço. Exatamente. Adoro sair pra caminhar. Então, assim, ó, e eu vou cobrar aqui também ao vivo, que o Gílio disse que ele tem uma playlist chamada The Best Time, só de risos afrodisíacos. Manda Compartilhe aí pra conosco, que Vamos que a gente vai compartilhar nas nossas redes, Gílio. primeiro a gente por vai favor. testar. Isso que a gente testa, depois a gente coloca. E E mais eu vou alguma deixar pergunta? também link, gente, desse podcast que é um canal no streamer lá, aquele de música, que eu agora esqueci. O nome, É, que eu sou menopausa, péssima, né? menopausa, eu até entrei na hora, que chama Nua, que é Não, só de tá na pontos transição eróticos. menopausal. Que é só Quando de chegar. pontos eróticos. E também tem livros que a gente também pode deixar ou no grupão da Paty, ou a gente também pode criar um grupo no Telegram para os inscritos e a gente Nem dicas. compartilha nossas dicas lá. E se vocês usam mais alguma dica, compartilha com a gente aqui no bate-papo para a gente conseguir... Tem o Spotify, né? Pra gente colocar É, Spotify, também. isso que eu falei. No Spotify tem o Nua, Ah, uma que é- coisa de que é- música. É o Spotify. é o Spotify, é o aplicativo de Tá bom, música. amiga. Eu sou péssima. Ó, O que mais? Opa, compartilhe sim, mas vocês têm... Dizer, Sim. a maioria usa o Spotify. A gente usa. A gente usa o que você tiver, É. Gili. Manda pra nós que Eu a gente uso bastante usa. Spotify. Apoio. Mais Ah, alguma mas é o pergunta? Deezer, é o Deezer. Dizer, eu ver manda aqui pra mais. gente também. Que Ó, porque a gente vai acabar. Mais 10 minutinhos de live a gente tá finalizando. Tem seguidoras aí, público aqui, pessoal. Tem pessoal 17 aqui de- pessoas na live, então Pessoal deixem aqui o like. de Porto Alegre, exceto quem a gente conhece que está na live, que é aqui de Porto Alegre, tem alguém mais? Se manifeste aí. É, A minha irmã fala tá aí, com pô. vergonha aqui de falar que meu cunhado é muito, muito engraçado. Fala aí, Bi. Fala! Põe aí, sem tabus. Ó, Mas já tá Robertinho, ó, cunhado, ó. Só tem bagunça escreve. aqui. Minha mãe também tá assistindo. Não, então- hoje É. já deu pra ver que nós não temos tabu nenhum. Não, a gente aqui Eu acho que a gente fala até nossa se segura besteira. um pouquinho, Ó, na a verdade. Cláudia Regina aqui comentando. Quando surge uma terceira pessoa, homem, mulher, enfim, o que dá toda atenção, carinho? Que dá toda atenção. Peraí, como é que é? Não E entendi. quando surge uma terceira pessoa. Ou seja, homem, mulher, quando enfim, você- Ah, isso é outro que assunto, dá né? toda Ah, entendi. Que Mas não aí tá isso é muito uma conversa legal. que tem Aí que vem ter. uma outra pessoa que faz exatamente Ah. tudo aquilo que tu quer em questão de elogios, de atenção, É de isso? carinho, com certeza. Não sei se é isso ou se é uma terceira pessoa no Não, não, gente, ela botou, é isso. É É, isso. você vê. Acontece, ó, eu que sou mais tempo Tu de tá casada. super. É. Eu E que aí, sou mais tempo de casada. só que é muito mais Acontece. fácil. É aquela frase, Pros né? dois. Quem tá de fora vê melhor. E aí, às vezes, você aproveita. É, pros dessa dois sensibilidade. acontece. E a gente tem que ver, é o escolher a pessoa todo dia, né? Independente se tem uma terceira pessoa ou não, é o escolher a pessoa todo E dia. eu acho que isso vem parte um pouquinho, vamos falar como mulher, eu acho que parte um pouquinho de nós. De fechar. Eu não vou dar brecha pra isso. Se uma pessoa tá me dando um elogio, tá me tratando com carinho, ok. Pode chamar Mas de aí pessoa. daqui a pouco tá passando, e a gente sabe, gente, quando a pessoa tá com outra Tá se intenção. passando. Sim. É. E aí você ainda alimenta isso, incentiva isso por puro ego, porque tem essa questão. Sim, a ponte, como a gente se acha gostosa. Então, ou você Acontece. não tá bem contigo mesmo, ou o teu relacionamento não tá bom realmente. Então, é se algo de você se avaliar. deixa despertar por outro. Exatamente. É porque algo não tá bom. Exatamente. Tu tá gostando de uma pessoa, tá fazendo aquilo ali, Aham. algo não tá legal. Aqui, ó, a Bianca, minha irmã. Vai. Direto lá. É, mas, né? Direto de É, Porto Seguro. Direto de Porto Seguro. Chique é outra coisa. Meninas, tenho 36 anos. Ela falou aqui que é minha irmã, então não tem muito. vai. Sinto às vezes uns calorões absurdos, não fui em busca de diagnóstico ou conselho e exames. Mas algumas vezes ela tem isso, né? Então, libido já tive altos e baixos, isso é normal. A questão dos calorões, eu fui numa consulta hoje, depois eu até nem compartilhei com todas elas aqui. Mas às vezes pode ser por ansiedade, eu sei o momento que tá passando também. Então, procura uma ginecologista, uma endócrino, Agora uma terapeuta. Para ti e para Bianca. Vocês sabem qual foi a idade da mãe de vocês, que é quando ela entrou na menopausa? É, boa Não, pergunta. comentei com isso para elas esses dias, que eu acho que minha mãe nem sabe se já passou Pois por isso, é. por falta de conhecimento.
Minha irmã a mais velha tá com 54 anos. Porque tem que Começou ver. agora há pouco essa reposição, Entendi. esse contato com tudo isso, enfim, Sim, né? porque Mas ela segundo- sofreu bastante, assim, enfim, né? Todas, assim como outras amigas também. É meu pai que chegou aqui. Tá, mas só fique claro, o calorão, porque eu já O pai tive a famoso questão- que queria abrir uma eu já sex shop tive- contigo? Nath, eu já tive a questão de calorão de ansiedade, tá? E hoje eu tenho calorão da menopausa. Totalmente distinto. É diferente. Não, não é diferente. Ela pode É dizer distinto. o que é, ó. O calorão de uma ansiedade é um calor. É aquela questão quando tu tá ansiosa com qualquer coisa e vem aquele calorzinho. Aquela coisa que até às vezes incomoda. O calorão da menopausa, gente. De onde que ele surge, Rosana? O calorão da menopausa, o calorão da ansiedade normalmente pega o corpo todo. Tá? Ele toma Sim. conta do corpo. Ele vem na perna, ele vem no braço, ele vem na nuca, ele pega o corpo todo. Da menopausa, ele é, maior parte do tempo, peito, É pescoço daqui e pra cabeça. cima, é. Tá? E aí tu Daqui pode pra daqui a cima. pouco ter um pouco mais no peito, ter um pouco mais na cabeça, no pescoço. Mas é daqui pra cima. E é um calorão absurdo. Ele dura pouco tempo, mas é o suficiente para você ficar absurdamente incomodada. Então hoje eu tenho calorão no pescoço e peito. A minha cabeça não tenho nada. Um pouco na orelha, mas o pescoço e o peito é insuportável. Então você tem que analisar o que é esse calorão. Pode ser da ansiedade? Pode. Lembrando que a ansiedade também é um dos sintomas do climatério e menopausa. Se você já tem predisposição, né, a ansiedade, a depressão, a chegada com essa baixa hormonal que já começa aos 35 anos, dependendo do seu nível de ansiedade ou, né, a depressão, é um gatilho. Essa baixa hormonal acaba aumentando. Muitas mulheres são diagnosticadas depressivas, ansiosas, acabam aí entrando para o remédio de tarja preta, coisa e tal, sendo que o problema é a baixa hormonal. Né? Por isso que é importante consultar com um especialista na saúde da mulher 40+, uma visão mais integrativa. Porque, infelizmente, a ginecologia que a gente tem hoje, eles examinam só o papel. Eles não examinam sintomas. Ai, Patrícia, mas eu já fui no médico, ele falou para mim que tá tudo bem. Tu tem que conhecer o teu corpo. E buscar informação. Gente, eu sempre vou falar isso aqui, eu encho o saco delas. Vamos ler a respeito, vamos entender o que é menopausa, o que é climatério, quando acontece, quais são os sintomas, porque não é só fogachos. Não. Não, eu não tenho, por exemplo. E ontem até por O isso meu que- foi irritabilidade. Eu nunca tive Eu nunca fogachos. fui braba, gente. Eu nunca fiquei sem paciência. Eu sou uma pessoa super paciente, eu sou super de boa. Só era uma barata. Do nada, meu pai chegou na live, eu só avisar. Mas o teu pai sabe, né? Das baratas. Ele queria abrir uma sex shop contigo. Mas eu, do nada, eu comecei eu tava na aula agora, há umas 4, 5 semanas atrás. Estou eu na minha aula, bem de boa, e uma pessoa começa a fazer umas perguntas tão bobas, assim, e se fosse num ambiente normal, de temperatura e pressão, eu ia estar, empatia, né? A pessoa só sabe menos que eu. Eu tava bufando. Eu tava assim, que ódio dessa pessoa. Porque que burra. Como é que tu não entendeu isso? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Nesse mesmo momento, tinha uma semana da minha consulta com a gineco que ela tinha me passado alguns remédios. E um deles era para irritabilidade. Que eu saí de lá direto pra farmácia. Eu disse, eu preciso comprar isso hoje. Senão eu vou matar um. Eu vou matar um. E eu não sou assim, gente. Eu não sou assim. Então a gente tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Deixa eu dar mais oi aqui. Chegou mais gente. Ó, Sandra Bacala. Oi, falando Sandra. direto de Marília, São Paulo. Oi! Bom. Seja A Bianca bem-vinda, que Fui Sandra. num casamento lá. Ai, chique. A Cláudia que já estava aqui. A Cláudia falou, Paty, é a primeira pessoa que eu vi falando de menopausa. Olha aí, ó. O pessoal vendo. Ó, chegou a Nuti de Luca aqui. Ah, minha seguidora. o tratamento ajuda bastante. Mas esses sintomas podem seguir por muitos anos. Por isso é Podem, importante podem ter um seguir. acompanhamento. É isso aí. E anotar. Uma coisa que eu coloquei na minha... eu estava falando com elas ontem, Acompanhe né? fielmente a Paty aí. Estão chegando. A Sandra Obrigada, está chegando. Sandra.
Eu tô tentando marcar todo dia se eu tenho essa irritabilidade, como é que eu tô, se eu tô estressada, se eu não tô, se eu tô feliz, se eu não tô, se eu tenho libido, se eu não tô. Isso tudo eu tô fazendo para conseguir me conhecer e para conseguir levar eu os acho estudos que é pra bacana, de consulta. repente, a próxima live, então a gente Isso. entrar em fases da menopausa. Eu acho ótimo. É. O que vocês acham, meninas? Mas que Acham fica pra bom? claro vocês que nós sempre entenderem- vamos entrar em algum ponto. Não Sempre tem sempre como. tem uma É, questão não outra adianta. que Porque faz aqui- parte, né? Vai fazer parte aqui da... Olha a peruana, temos uma peruana. Olha que legal. Legal. Só para Uma vocês, seguidora, para pai. vocês entenderem fases da menopausa em relação à idade. A Rossana, que ela é a mais nova, ela estaria agora com o pé no climatério, né? Na pré-menopausa. É. Tá? Em seguida, a Nath. A Nath vai fazer 40 em outubro. A Nath já está no climatério na pré-menopausa. Tá, não tá. Climatério, Ela não tá. Ela É não climatério. Tá. Mas vou avisar que não Desculpa, está. retira porque ela não Ela tá. não Não tem- tá. é, Ela tá antes do climatério, quase. É. Pezinho quase lá. Isso. E Eu tô a no climatério. Rejane está na Ela tá- transição menopausal. Quase lá. Quase lá. E Quase eu lá. já estou no pós-menopausa. Por que pós-menopausa, Patrícia? Agora tu não precisa fazer reposição? Não. Porque o que é menopausa? É o nome só da última menstruação. Então, eu já menstruei pela última vez faz 3 anos. Então, o nome dela foi menopausa. Sim. Hoje eu estou no pós-menopausa. É que nem no meu caso, Isso. né? É, Eles o botaram meu menopausa pai- porque eu tirei o útero. Então É. já parou a menstruação porque eu já tirei o útero. Então, a E Rossana... eles falam como FOP, que é a falência ovariana precoce, Isso. que é a menopausa precoce, também conhecida popularmente. Mas hoje ela já está no pós-menopausa. Ó, o povo já tá falando, vai ser muito legal, olha aí. A Sandra, além de acompanhar a Paty, acompanha também a filha dela, olha, a Vanessinha, legal. olha aí. Já acompanha a gente também, tá? A É. Paty vai colocar a gente lá no Instagram dela, para vocês não deixarem de nos acompanhar também. O Giliade perguntando aqui, vocês ficam brabas do nada com seus parceiros? Com certeza! Até porque todo mês a mulher, quem ainda não está nesse período... Vamos todo mês tem que apresentar ver, eles, de repente, entendeu? para eles falarem isso aí. E eles ficam perdidos, sem a Sim. mínima ideia do que fizeram. Sim. E vocês ficam de cara virada. bem Eis o mistério do universo. Gente, só o Mas isso também acontece na TPM, né? Então quase a vida toda É o acontece. famoso, joga chocolate e sai correndo. Só o mastigar do lado, a respiração. A respiração, o Não, cheiro, e se tudo. ronca, gente. Deixou a janela aberta. E se ronca, então, imagina a mulher lá que já não tá com insônia de repetição, acordando 3, 4 horas da manhã. Aí tá lá o marido do lado, pode ser que ele Já seja vou ler. pode ser que ele seja barrigudinho e ronca. Meu Deus do céu. Marcelo tá pedindo para seguir o conselho dele aqui, ó. Um conselho para os homens: investiguem sua hipófise. Falo de experiência Importante. própria. Hipófise. Investiguem a hipófise. É muito comum. É muito mais normal do que imaginam. Investiguem. Então, ó, pega o conselho aí, Marcelão, tá? Então, Gili e Vamos a Maguchi, abrir todo uma mundo parte que tá aí sobre para os isso de meninos, homens também, é vamos falar importante. com vocês também aqui. Inclusive, podemos convidar o homem para participar, né? Vamos, não, é importante. Nuti, É saúde a em gente geral. vai deixar o arroba no link da descrição do vídeo, tá? Também aqui, o pessoal tá pedindo o arroba Ai, da que chique, gente. né? Falar assim, Vamos né? deixar no link da descrição do vídeo. Aqui E a embaixo, Suzana, aqui, ó. e a Suzana, Suzana Regina, eu não sei o que você prefere ser chamada, Suzana, de Suzana ou de Regina. Nos avisa que a gente chama você assim na próxima. Sugira uma live semanal. Sim, Mas nós vai vamos ser fazer a- semanal. Nós vamos fixar no dia nas Nós vamos quartas-feiras, fazer. nós estamos definindo. A quarta-feira horário tá aí. difícil, porque, por exemplo, o Flamengo tá jogando Não agora. Mas tá esquece, tudo bem. esquece Tá de tudo futebol. Tu é a única. Ih, ferrou. Perdeu. E já- E já me digam, tá 0x0 o jogo ainda. Pra que tem Globo? Alguém sabe o placar, pelo amor de Deus? Já me pra digam se salvar tá essa 0x0 o série. jogo aí. A Mari MF Tarô, já sigam o canal dela também no YouTube. Tá chegando aqui lindíssimas. Oi, Mari, boa noite, Mari, obrigada. nós, faz um tarô. A Mari vai participar de uma live com a gente. Ótimo. Suzana, então tá. Suzana, a gente vai chamar a Suzana de Su, mas é isso aí, Suzana. Essa questão da participação, gente, essa é a nossa segunda live. Então, para quem quer primeiro nos conhecer, né, volta aí a primeira live. Então, só cada uma pedindo as se nossas apresentou. idades. Então, fala aí. 38? Eu tô indo para. Não, 52 por enquanto. É, isso. 39. 46. Então, são essas nossas idades. Elas Mas, têm 4 tempos, mas cada um no seu tempo. Cláudia, passa no nosso primeiro vídeo também. A gente vai depois deixar o card aqui para vocês entrarem no primeiro vídeo e eu assistir queria de fazer novo. isso. Aqui, Tu ó. gostou, né? Não esquece.
Assista o nosso primeiro vídeo também. É importante que vocês ativem a notificação, principalmente para quando tiver essa live, porque a gente quer fazer toda semana e sempre assim com temas específicos. Agora eu vou começar a abrir caixinhas também antecipadas no meu perfil, perguntando para vocês qual é o tema sempre da nossa live. A hora que ela tiver um pouco mais amadurecida, num lugar maior, a gente vai trazer convidados também. Vamos trazer ginecologista, nutricionista, pessoas de todas as áreas. A Ana hoje disse que quer que a gente grave uma lá. Universos verdade. Estaremos diferentes, em outros locais, né? é, Em outros exatamente. locais, numa sexy shop que é super bacana, Num café, num naquele- café. Gente, criamos o Instagram hoje. Ajudem, vão lá. É o a nosso gente vai nome. deixar, a gente elas- vai deixar a Vou roupa. colocar o nosso arroba aí depois. Aham. Criamos hoje. Oi, quando vocês quiserem, a Mari disse quando a gente quiser fazer a live com ela. Sugiro mais lives, o povo já tá querendo live todo dia, Que legal. eles Não, são todo dia terríveis. não, tá? Eles são terríveis. Não, meu povo é terrível. Não vou dar minha opinião sobre a quantidade de lives, o povo quer todo dia. Meu pai disse assim, Todas com cara de a frase típica dessa fase é: você não sabe porque eu estou chateada, não sou quem vai te dizer. Boa, bem pai! É bem isso. Boa, pai! Você que adivinhe. Homem é isso. Tem Tá que brava, tá adivinhar. chateada? Não aconteceu nada. Não fiz nada. A Mari colocou todas com cara de 20. Não, a Mari é muito boazinha, a Mari. A Mari mandou aqui. A irmã da Nath. Diz que na próxima live tem que ter Heineken. Ah, não, tem colagem. Pera tem colagem. Faz a tua propaganda Isso é aí. meu cunhado que adora Heineken. Que raiva, amiga. Raiva, não. Ai, ó, o Heineken Marcelão zero. tá dando uma dica e vamos fazer. Gente, todo mundo já segue o Abre canal, enquete, né? já entra Tá. na comunidade, pra gente abrir uma enquete na comunidade, que o pessoal escreve lá também na comunidade qual será o tema para a próxima live. Então, valeu, Marcelo, vamos fazer. A Bianca disse que manda abraços, deve ser pro teu cunhado. É, Deve ser pro amor. cunhado. Povo, ó, 10 horas, fizemos 1 hora de live para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o transtorno, porque a pessoa que não está acostumada Socorro. com o YouTube, eu estou muito acostumada com o Instagram e com o TikTok, e YouTube ainda é uma plataforma que eu não tenho, não estou muito familiarizada ainda por enquanto. Ainda nós vamos nos familiarizar. Agora eu vou ser obrigada a me familiarizar, a conhecer um pouco mais. E é isso. Então, ó, já sigam Primeiro aí o começa perfil. e depois começa. melhora. A gente nossa começa frase e é: depois primeiro melhora. começa, depois melhora. Obrigada A gente tá... a todos pela participação. Aí, por nos Alguma assistir. perguntinha de última Tem mais hora? gente aqui, Tem. ó. Tem mais gente Tem, aqui. já Ó. O acho Gílio que tá perguntando aqui. Nossos meninos vão perguntar sempre. Vocês se sentiram incomodadas caso os seus parceiros respectivos recorressem ao uso da pílula azul? De Não. jeito nenhum. Não. Assim, Até ó. porque se existisse para mulher, Eu acho que as mulheres seriam A gente tomou algo parecido hoje, mas não foi necessariamente pílula. Tá? Vai Não ser foi essa próxima live. Mas vai ser um assunto para uma próxima Lógico, live. pensado sempre com consciência, porque hoje em dia a geração mais nova tá usando isso pra ir em festas, pra eu pra acho. qualquer coisa. Então isso Não, acabou e sem- prejudicando. Não, Eu é que o acho- Gílio o Gílio é 40 mais, gente. O Gílio é Sim. 40 mais. Eu então a acho gente assim, entende. Gili, a partir do momento que existe o companheirismo, né, você foi entender por que você tá assim, por que você tá precisando, ainda mais com essa idade. Uma conversa com a tua parceira vai dizer assim, olha, eu fui buscar ajuda, vou precisar, e se é para o bem do casal, não tem problema algum. Mas é importante que você tenha essa conversa com a sua parceira e fale para ela, olha, nesse momento eu vou precisar desse, né? Não é algo É questão de pessoal, ter né? filho. E assim, ó, a gente Não sabe é que eu tenha perdido tesão por não. ti, não é nada disso, porque E a gente isso sabe afeta hoje, a gente Gili, também, afeta né? A gente já conversou sobre isso, né, Gili? Mas a gente sabe hoje que o azulzinho, né, que a gente tá brincando aqui, ele não é pra hora, né? Exatamente. Tu pode tomar no começo do dia, tu não precisa contar pra tua parceira também. Tu pode tomar no começo do dia ali e ele dura 48 horas, então, tipo, serve pro fim de semana inteiro. A gente agradece. Eu acho bacana. Eu jamais usaria outra vez. Eu acho bacana contar para a parceira, porque tem que existir cumplicidade entre o casal. Eu sempre vou falar isso, sabe? Um procurar ajudar o outro, porque se não está acontecendo com a mulher, mas está acontecendo com o parceiro, sabe? É o momento dos dois conversarem, um procurar ajudar o outro, Que é o que a gente sabe? falou antes também, é a questão do libido, né? Muitas vezes a mulher também Não, tem e a gente vergonha tem ou não fala pro seu Gente, parceiro. olha só, o Marcelo colocou 1 hora é pouco. Abstinência na próxima live. Mas acabou o tempo. Acabou! Eu preciso ver meu
o jogo, Marcelo, me entende. Tô aqui de rubro-negro, aqui, ó, tem jogo. Ela tá Quero ver. desesperada pra ir ver o jogo do Mengão dela. Ó, aqui, ó, diálogo muito importante na relação, perfeito, Nuti. Aham. Total. Quem disse que dura Sempre 48 diálogo. horas, no máximo 6, aqui tu toma. Cada Sinceridade é tudo, a Ana Flávia tá falando aqui. Desculpa a sinceridade de falar da terceira pessoa que tinha que saber a opinião de Não, vocês na mas essa live. É Não, importante Cláudia, falar. é para isso. Aqui e assim, é ó, sem tabu, amiga. A gente tem que e- falar. e- Cada e- uma e- tem a sua e opinião. acontece. Eu sou a que tem mais tempo. Acontece. E acontece de você... Aconteceu contigo, né? Acontece de você estar... Não, para os dois. Acontece para os dois. De você estar tanto tempo em relacionamento e do nada você... né, tipo, você esquece que tu tem um parceiro e você olha assim... Ai, tem uma pessoa tão interessante, tá interessada em você. E aí você pensa, tá, é isso que tu quer? O que tu vai escolher? Né? É a escolha. E é a conversa. É conversar com teu parceiro. O que está acontecendo? O porquê que isso está acontecendo, Gente, conversar com o conversa seu no terapeuta relacionamento, sobre isso, por que isso está acontecendo, buscar terapias não só para você, às Conversas vezes é uma difíceis, terapia de né? casal. Conversas difíceis. Gente, eu tenho 17 anos de casada, a gente já fez terapia de casal no meio dessas coisas, os dois, né, já fizeram terapia separados. Isso tudo é sempre o conversar. Se você quer que dê certo, você vai lá, conversa para tentar dar certo. É isso Não aí. deu certo, como aconteceu para 3 aqui, não sei se você foi separada, Rô. Não deu certo, separa e vai para a próxima. E vamos, entendeu? Não ter medo de viver. E de viver bem com você, porque é para você e para ele. A gente não pode ser egoísta também de deixar a pessoa que está contigo infeliz. Né? Às vezes a outra pessoa também se apaixonou ou não está feliz e você tem que ver o porquê. Para mim tá bom. Isso acontece muito comigo, porque eu quero sempre estar bom, tá? Eu quero sempre estar bem. Então, para mim tá bom, mas para mim não tá. Então, por que não tá? O que tu vai fazer? Então, isso tudo é a conversa. Eu acho que a gente pode fazer uma só sobre relacionamento também. Vamos E a aguardar gente entra sugestões nisso aí, também, tá? vamos Sugestões, a gente vai colocar enquetes no nosso Instagram também para saber vocês que vão comandar isso aqui, então... E o papo vai ser sempre assim, ó. Cada uma tem a sua opinião, Às vezes vão seu falando ponto de todas vista. juntas, é isso mesmo. É isso, é amor. Então, boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, por tudo. gente. Tchau, até. Quarta que vem tem mais. E segue, dá o like, comenta. Não Agora esqueça, vai ter gente. mais. Deixem o like. Todo mundo deixou o like? A gente vai Porque colocar aqui, assim, ó, né? eu não falei, eu não estava aqui no começo. Meus caseiros do like, por favor, deixem o like, tá? Meus caseiros do like. Boa noite, caseiros do Beijo. like. Não esqueçam o like. Vambora. Aqui é o nome A pra gente nós fica aqui também. dando beijo. Tchau. Tchau, gente. Quarta que vem tem mais. Isso aí. Ou quinta. É quarta. Quarta. Ó, a gente vai aprender a desligar.